Fala pessoal, vitória espetacular do Cruzeiro contra o Itabirito de 4-1. O Cruzeiro, que finalmente conseguiu a sua segunda vitória no Mineiro com 3 gols de Gabigol, conseguiu desencantar da sua má fase, né? Estou trazendo aqui para vocês mais um corte da ESPN Brasil pós-jogo, fazendo uma análise dessa primeira partida após a demissão de Diniz do cargo como técnico do Cruzeiro. Então, bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Vamos lá, Itabirito e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. O jogo foi 4-1 na Arena Independência. Jogadaço do Dudu. Aí é o pênalti que vai abrir a goleada com um gol do Gabigol de pênalti. Foi no rebote, né? Ele bate. Não cobrou bem. Vamos ver, ó. Bateu, rebote. 1-0. Era o que ele precisava. Um estádio que estava muito vazio, apenas algumas almas acompanhando esse momento do Gabigol com 3 gols. Olha agora. Dormiu o zagueirão, Gabigol se aproveitou. Gabigol aproveitou e fez 2-0. E teve comemoração tradicional. Aí o terceiro gol, mais uma recuperação, cruzamento da esquerda, o gol do Marquinhos. Matheus Pereira fez o cruzamento. Jogada ensaiada de falta. E foi dado o pênalti. Vamos combinar, os lances mostrando muita fragilidade do setor defensivo do Itabirito. Aí o pênalti. O Jô é atacante do Itabirito. Mas daí ele pode falar, mas vocês estão vendo falhas defensivas. É isso. Aí o momento do pênalti para o Itabirita, o Luan, ex-Palmeiras e Cruzeiro, vai bater. Olha lá. 4-1, placar final. Grande Luan, 4-1. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o valor. Ok, é estadual, a gente viu pelos melhores momentos, a gente estava ao vivo no segundo tempo, então a gente viu o primeiro tempo, o segundo tempo, é aquela coisa, bate um olho de vez em quando, mas só nos melhores momentos já dá para ver a fragilidade do adversário. Mas é aquela coisa, quando empata ou perde de time fraco, aí é protesto, picha o muro, aí quando ganha não vale. O treinador é demitido. É isso, aí quando ganha não vale. Então vamos lá, hat-trick do Gabigol. É até um pouco assim, né? Não pode empatar, não pode perder e quando ganha não vale. Por quê? Porque é o campeonato estadual, é assim. Quando ganha o campeonato, não vale. É só pensar no que foi o ano do Palmeiras. É só pensar no que foi o ano de alguns outros times que fizeram, tendo ganhado ou não, Fui criticado hoje por ter dito bons isso. campeonatos estaduais e no resto do ano, nas coisas importantes, apareceu o verdadeiro nível, aquilo que o estadual não conseguiu mostrar por causa da diferença de nível técnico e a exigência menor, exceto nos confrontos com os times que são de estrutura parecida. Então, assim, o Gabriel fazer seus primeiros gols com a camisa do Cruzeiro é um fato importante, é uma notícia que tem valor, é óbvio. A torcida do Cruzeiro, o Cruzeiro como clube espera muito dele, que essas cenas se repitam diversas vezes e com frequência nessa temporada. A gente precisa só relativizar que a vitória no campeonato estadual é apenas uma vitória num torneio em que existe uma diferença abissal na parte técnica entre os clubes, mas ainda em 2025, há quem procure, quando esses times como o Cruzeiro, como o São Paulo, o Corinthians, o Fluminense, o Grêmio, o Vasco, não importa quem, perdem pontos ou perdem jogos para esses times que são tecnicamente bem inferiores, existe a capacidade em algumas pessoas de criar confusão, de às vezes interromper trabalhos, em vez de esperar um pouco a parte que importa do calendário começar. Mas, de qualquer maneira, o Cruzeiro iniciou o ano
com resultados ruins, jogos bem abaixo daquilo que se imaginava pelo potencial do time. A comissão técnica já foi dispensada, o Gabriel fez 3 gols. A impressão que eu tenho é que as pessoas agora vão ficar um pouco mais calmas. E, Birner, a gente tem aqui essa foto do Gabigol na apresentação, fazendo sua tradicional comemoração. Hoje foram 3 vezes. É aquela coisa, precisa uma hora começar, por mais que seja o Itabirito, ele faz 3 gols e a torcida do Cruzeiro se anima em ver Gabigol fazer mais. Eu penso muito como o André, porque o jogo não serve como referência, mas também concordo contigo, foi lá e fez os gols. Tudo bem, um pênalti mal cobrado e um rebote, um pênalti bem cobrado, um gol de uma falha muito grande do defensor, mas são os 3 gols do Gabigol, que se espera dele que ele resolva os jogos contra equipes grandes, então que ele também faça a diferença contra equipes pequenas. O Cruzeiro precisava ganhar. Elogios ao Gabigol pelo feito de hoje, mas ele foi contratado para muito mais. Não deu tempo ainda, porque o muito mais não chegou. O começo do ano... E é muito injusto cobrar com tão pouco tempo de pré-temporada. Não foi legal, mas também não serve como avaliação, porque a gente olha todos os anos, às vezes até com temporadas de preparação um pouco maiores. Essa está mais curta que o normal por causa do Mundial. Alguns jogadores começam mal e voam na temporada, outros começam super bem e durante a temporada não conseguem jogar. A gente falava agora há pouco do Palmeiras, por exemplo, o Flaco Lopes. Ele é um senhor estadual e no restante da temporada não teve o mesmo nível de atuação, apesar de ter ajudado em alguns jogos. Então, perfeito, uma boa atuação do Gabigol. E é isso. Não, acho que o mais fanático pode se empolgar, o mais cético pode esperar. Eu estou aqui para falar sobre o que acontece, então hoje foi bem. Ponto. A gente tem a especulação, a saída do Diniz tal, e a especulação do técnico, né? A informação que circulou hoje de Leonardo Jardim já está com um acordo verbal. Ele deu entrevista, mas deu a entrevista numa coletiva do clube que ele defende. Hoje, ainda mais no mundo árabe, não era de bom tom ele virar e falar realmente está tudo certo. Mas fica a expectativa de um técnico que já foi cobiçado antes por outros clubes e nunca pintou no futebol brasileiro. Se pintar, é realmente uma movimentação importante. Eu quero te ouvir, André. Esse treinador, o Jardim, já esteve ou em negociações ou em listas em diversos clubes brasileiros, principalmente nessa era em que por aqui existe uma preferência por treinadores portugueses e argentinos. E os portugueses tendo vencido os títulos mais importantes nas últimas temporadas, com o Abel, com Jesus, com Arthur Jorge. Com Arthur Jorge, que acaba de deixar o Botafogo, me fugiu o nome dele, mas o Vitor me salvou. É natural que as equipes em busca de treinadores para ganhar com ambições se voltem para os técnicos formados lá e que já tenham sido falados por aqui. Seria uma contratação que vai na onda, mas eu não estou com isso querendo fazer qualquer crítica a esse tipo de movimento. Mas nós vivemos essa época aqui no Brasil, em que os clubes que têm maiores ambições e com os maiores orçamentos, o Cruzeiro repete a época de investimento que o Flamengo fez e deu certo, que o Palmeiras fez em certa maneira, não investindo em figuras, mas tendo uma equipe e um treinador que tinham muita coisa para fazer ainda no futebol, deu certo. O Botafogo fez, deu certo. O Atlético Mineiro fez também até certo ponto e também funcionou. Então o Cruzeiro está procurando a correlação entre investimento, grandes contratações e troféus. E esses clubes todos, exceto o Atlético Mineiro, conseguiram essas conquistas com treinadores portugueses. É natural que o Cruzeiro busque um. Olha, o Dudu, depois dessa vitória do Cruzeiro, falando, ele foi importante ali em alguns lances, como a gente viu, nos melhores momentos. Dudu aqui no Sport Center. Cara, o clima foi sempre bom, até com o Diniz, né? Acho que a equipe precisava dar uma resposta, tanto pra gente como pro torcedor. A equipe fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo a gente ainda tirou um pouco o pé do acelerador, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda, a gente não pode acontecer isso, temos que continuar mantendo o mesmo ritmo do primeiro tempo, mas estamos ainda no começo de temporada, começo de campeonato, então a gente tem que trabalhar para nos próximos jogos a gente não diminuir o ritmo no segundo tempo.
Dudu, você acredita que depois dos jogos treinos, né, o início da temporada, foi a primeira participação assim, efetiva de você se entendendo melhor ali no setor de ataque? Cara, acho que a gente fez boa pré-temporada, né? Acho que nesses outros jogos a equipe não rendeu o esperado, mas é coisa de normal, coisa que a gente tem que ter um pouco de paciência, que a gente vai se entrosar ainda ali com o pessoal da frente ali ainda. Mas acho que a gente fez um bom primeiro tempo hoje. Lembrar que a gente não pode diminuir, né? Na segunda etapa, a gente tem que manter o mesmo ritmo, mas a equipe está de parabéns pelo resultado, pelo jogo que fez hoje. Agora é descansar e pensar no Uberlândia domingo. Teve alguma mudança tática para vocês ali no setor de ataque para ter mais liberdade hoje, para ter um desempenho melhor ou não? Cara, acho que cada treinador tem sua ideia, né? Acho que o Diniz tinha a ideia dele quando estava aqui, o Wesley está assumido agora, tem a ideia dele e a gente respeita a ideia dos treinadores e a equipe fez um bom jogo hoje também. Acho que, como eu falei, tá de parabéns, é descansar agora e pensar já no Uberlândia domingo. Dudu, queria te ouvir sobre o lance do pênalti, cara, que é um momento no qual você não desistiu da jogada hora nenhuma. O que estava passando na sua cabeça ali? Muito contato e continua acreditando no lance, cara? Cara, acho que foi 2 pênaltis, né? 2 pênaltis. Até brinquei com o jogador dele que ele fez 2 pênaltis. Eu acho que é lance meu, né? Eu sou acostumado a pegar a bola, drible. Então a gente vai melhorando cada vez mais, pegando mais ritmo de jogo para a gente poder fazer mais vezes isso dentro do jogo. Tudo hoje, o Marquinhos fez o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, Gabigol fez 3, isso de certa forma te deixa um pouco mais pressionado? Você sente isso ou não? Você acha que naturalmente você vai render mais no Cruzeiro, vai chegar e vai mostrar o seu valor também? Cara, acho que Marquinhos fez 1, Gabi fez 3, Cruzeiro ganhou de 4-1, acho que importa. Não importa quem faz gol, importa quem que o Cruzeiro ganha. Parabéns pro Gabi por ter feito os 3, parabéns pro Marquinhos, a gente fica feliz que a gente está no dia a dia treinando, trabalhando, como eu falei, não importa quem fizer gol, importa o Cruzeiro ganhar. Chegaram a conversar na hora do pênalti ali para saber quem batia ou já estava decidido isso antes nos treinos? Eu acho que tá decidido, né? A gente tem um cara que bate pênalti muito bem. Eu acredito que seja o batedor oficial do time. Parabéns por ele ter feito os 2 gols. A gente espera que ele possa fazer mais gols para nos ajudar aí durante o campeonato e durante a temporada. Dudu, aí, atacante tudo do Cruzeiro falando na um jogador que sempre atua mais pelo lado. Dá pra ficar machadão no meio da perna, não aguenta não, bicho. O joelho. Temos um batedor oficial, disse o Dudu sobre o Gabriel. Não parecia muito animado, mas enfim, com a vitória, sem dúvida. Com a vitória, sem dúvida. A gente vai seguir o Sport Center. Com Cruzeiro e Itabirito, os primeiros gols do Gabigol com a camisa cruzeirense. Um pênalti ou 2, Elton? Acho que foram 2, né? 2. No mesmo lance. E aí o Gabigol consegue no rebote fazer o gol, né? Defesa do goleiro, mas no rebote o Gabigol faz o primeiro e fez também o segundo dele, né? Roubando a bola no campo de ataque, recuperação rápida e fazendo o gol. Começa bem, né? Acho que é um jogador que desde 2021 não marcava um hat-trick e nesse início de temporada já marca 3 gols. E a gente viu o Marquinhos fazendo o terceiro, o quarto do Gabigol também de pênalti. E o Itabirito ainda vai descontar com o Luan, aquele veterano, ex-Cruzeiro, Palmeiras. Ele diminui o placar final 4-1 pro Cruzeiro. Vamos ouvir os protagonistas? O clima foi sempre bom, até com o Diniz, né? Acho que a equipe precisava dar uma resposta, tanto pra gente como pro torcedor. A equipe fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo a gente ainda tirou um pouco o pé do acelerador, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda, a gente não pode acontecer isso, temos que continuar mantendo o mesmo ritmo do primeiro tempo. Nós estamos ainda no começo de temporada, começo de campeonato, então a gente tem que trabalhar para nos próximos jogos a gente não diminuir o ritmo no segundo tempo. Acho que Marquinhos fez 1, Gabi fez 3, Cruzeiro ganhou de 4-1, acho que importa. Não importa quem faz gol, importa quem o Cruzeiro ganha. Parabéns pro Gabi por ter feito os 3, parabéns pro Marquinhos, a gente fica feliz que a gente está no dia a dia treinando, trabalhando, como eu falei, não importa quem fizer gol, importa o Cruzeiro ganhar. Não, a gente tem muitos batedores de pênalti, a gente treina bastante.
ficou decidido que eu iria bater hoje. Agradecer o William, que na verdade... Não, o William realmente é um cara que bate muito bem pênalti, a gente vem treinando junto, conversando sobre isso. Então, agradecer bastante ele pela oportunidade. Sem dúvida, é o melhor camisa 10 do Brasil, um craque. Eu via de fora, né? Eu acompanhava alguns jogos e via que ele é diferente. Mas realmente, quando você vê no dia a dia, assusta mais. Então, eu tenho certeza que a gente está aqui para poder ajudar ele, poder levar ele até a seleção. Tenho certeza que ele tem potencial para jogar uma Copa do Mundo. E como eu sempre falo para ele, eu preciso mais dele do que ele de mim. Estou muito feliz, Eu já esperava que isso iria acontecer. Sempre falo que ele é meu maior ídolo. A casa dele é o Brasil, a casa dele também é o Santos. Teve um jogo aqui, né, que a torcida do Cruzeiro bateu palma para ele. Ele sempre teve um carinho enorme pelo Cruzeiro. A gente já conversou. Eu estou muito feliz por ele, espero que ele seja muito feliz, menos contra o Cruzeiro. Muito bem, rindo à toa, né? O Gabigol, como não poderia deixar de ser feliz com esse reencontro com o hat-trick. Fazia tempo. A gente tem uma arte que mostra quanto tempo ele não fazia um hat-trick. Podemos colocar na tela para ilustrar? Olha aí. Antes da pandemia, fevereiro de 20. A gente lembra o dia, né, que começou. Foi 15 de março que a coisa ficou feia. E aí foi no Campeonato Carioca contra Cabo Friense. Aí depois, 18 de julho de 21... Você vai falar isso, né? Hat-trick contra o tricolor da Boa Terra. E em agosto de 21 contra o Santos, lei do ex vezes 3. E agora contra o Itabirito no Campeonato Mineiro. É claro, é o lanterna do campeonato, tem um ponto só, mas tem um valor muito grande para ganhar confiança. Primeiro jogo, depois da saída do Fernando Diniz. O Fernando Diniz deve estar falando, foi só eu sair para as coisas acontecerem? Rapaz! Acontece muito isso no futebol brasileiro. Acontece, né? Mas é um motivo para trazer aquela confiança. Aí já tem elogio para o Matheus Pereira, o Dudu confiante também. Aliás, foi a melhor apresentação da dupla Gabigol-Dudu? Foi. Inclusive o Dudu tem um lance, né, de uma chaleira na origem da jogada que lembra o velho Dudu, né? Aquele Dudu de partir para cima, de ser um cara de velocidade de 1 contra 1. No próprio pênalti a jogada é dele, né? No próprio pênalti, né? Olha aí a jogada. Jogadaça, né? Pelo lado esquerdo do ataque. E acabou sendo, sim, o melhor desempenho. É um recorte muito pequeno ainda, porque é o início de temporada. A gente sabia que isso iria acontecer. Acho que Gabriel e Dudu vão se entender muito bem. Apesar do sistema, a gente não sabe ainda. Pode ser o Leonardo Jardim, né, o técnico do Cruzeiro. A negociação avançando. A gente não sabe o sistema que será utilizado, mas num 4-3-3, obviamente que o Gabigol vai ter o Matheus Pereira, que é o cara que municia ali como um 10, um ponta pelo outro lado, não sabemos quem ainda. Pode ser que o Marquinhos tenha oportunidade, que eu acho que é um jogador até incisivo nesse sentido, mas com o Dudu ele vai se entender bem, porque é até uma posição, né, que o Gabriel vai buscar muito, o lado esquerdo ali do ataque. Eu acho que acabou sendo uma boa amostra. A gente já viu isso muito no futebol brasileiro, né, o time demitir o técnico e no jogo seguinte a equipe render o máximo possível, mesmo com um técnico interino. Várias mostras temos aqui no Brasil e fora do Brasil também. O futebol, de uma maneira geral, se renova com a saída de um técnico, parece que o ambiente ele muda. Mas ainda não é o suficiente para dizer que é esse Cruzeiro que a gente vai ver ao longo da temporada. Individualmente, a gente sabe muito bem o que esses caras podem mostrar. Já falei aqui algumas vezes, todos eles contratados pelo Cruzeiro são jogadores que nos seus clubes anteriores jogavam de uma maneira diferente do que o Diniz tentava propor. Na intensidade, jogo de transição rápida, o Dudu era assim no Palmeiras, o Gabriel era assim no Flamengo. Então a gente estávamos acostumados a ver esses jogadores jogarem de uma maneira diferente. Que eu acho que nesse jogo contra o Itabirito, e vamos fazer um parêntese bem gigante, né? O Itabirito, né? O Cruzeiro conseguiu mostrar um bom futebol. O Gabriel, os 2 últimos hat-tricks foram em jogos de elite, né? Contra Santos e contra o Bahia. Então, obviamente que ele está preparado também para esses grandes jogos. Isso a gente não precisa nem dizer. Mas claro que o Cruzeiro vai encaixar, talvez, com um técnico chegando, um modelo de jogo sendo aplicado, e eu acho que explorando muito essas boas características desses jogadores, principalmente da intensidade, da marcação-pressão, do jogo vertical.
O Itabirito é o lanterna, né, com 1 ponto de todo o campeonato mineiro. O Cruzeiro são 3 grupos, a gente está na metade da fase de classificação, são 8 jogos no total. Chegamos ao 4º. Então o Itabirito, em 4 jogos, tem 1 ponto só. O Cruzeiro é líder do seu grupo com 7. Quer dizer, fica numa situação confortável, então, a Raposa em termos de classificação, ao contrário do Atlético Mineiro, a gente falou ontem aqui, que vai precisar remar para conseguir a classificação. Se classificam os 3 primeiros e 1 segundo colocado apenas para as semifinais. É isso aí, pessoal. O Gabigol deixou sua assinatura na noite dessa quinta-feira na partida do Cruzeiro contra o Itabirito de 4-1. Finalmente, Gabriel desencantou e marcou logo 3 gols para cima do adversário e mostrou mais afinação na parceria com Dudu e Matheus Pereira. O primeiro gol do atacante foi aos 14 minutos do primeiro tempo, de rebote após a defesa de Rodolfo em penalidade máxima. Aos 31, Gabigol ampliou depois de arrancada individual e finalização certeira. O terceiro foi anotado de pênalti aos 54 minutos. Marquinhos, outro reforço desse início de temporada, também balançou as redes pela primeira vez. Com o resultado, o Cruzeiro reassumiu a liderança do Grupo C com 7 pontos, 2 a mais que o segundo colocado, o Aimorés. O Cruzeiro volta a entrar em campo no Mineiro já nesse domingo, dia 30, às 18h30, quando enfrenta o Uberlândia no Mineirão. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários o que você achou desse show de gols de Gabigol. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!